um marco na história. Hoje, dia 19 de novembro, a gente tem Plutão entrando em Aquário. E qual a relevância, a importância disso na sua vida? Eu vou falar sobre isso no vídeo de hoje. Meu nome é Raquel das Flores, eu sou terapeuta energética, terapeuta naturopata. No vídeo de hoje, então, eu te conto sobre Plutão em Aquário e qual é a novidade que isso traz no céu para você. Bom, aqui, a gente, para olhar para o futuro, a gente tem que entender o passado, né? Principalmente quando a gente tem essa grandiosa passagem de Plutão por Aquário. Nada mais, nada menos do que a gente teve, da última vez que isso aconteceu, esse trânsito astrológico, a gente teve a Revolução Francesa, a gente teve a independência americana, né? A gente teve a Revolução Industrial. Então você já percebe aí como esse planeta traz um chacoalhar de novidades no ar. Então aqui a gente tem que entender que Plutão, ele traz grandes revoluções, ele traz grandes transformações. Ele é o senhor do obscuro, é aquele senhor que fala das profundezas. Então é aquilo que entra lá no nosso submundo, nas nossas partes mais sombrias, para que faça um renascimento, para que faça uma revolução da nossa energia, da nossa intenção. Então ele traz lá para a parte mais baixa do nosso ser, para que a gente respire a partir disso e ressurja como uma verdadeira fênix, tá? Então aqui, a chegada de Plutão, ele traz grandes renovações nos caráteres, traz renovação no aspecto psicológico, no aspecto tecnológico. Então tudo aquilo que Plutão toca, ele faz uma morte e uma vida. Ele faz um renascimento das nossas ideias, né? Então, a gente pode comparar aqui, e tem muita gente, né, que fala, eu tenho medo de Plutão porque fala de morte, né, fala de uma renovação, e nem sempre isso é bom, é bem entendido pela maioria das pessoas. Só que aqui a gente tem que ver que Plutão, ele fala daquilo que precisa chegar no fim, daquilo que precisa ser mudado. E a gente não deve temer essa mudança. Por quê? É como se fosse o telefone com fio, né, sendo extinto para que a gente tenha agora o smartphone. Então, é uma mudança necessária para o nível moral, para o nível espiritual, para o nível tecnológico que a gente está hoje. A gente precisa do smartphone. Então, não vamos lamentar, né, a perda do telefone com fio, se a gente tem daqueles tijolões, né? Eu sou da época que o telefone era um tijolão. Então, para o nascimento de um smartphone que faz tudo, que tira foto, que grava, que faz tudo. Eu tô gravando hoje aqui no smartphone, né? Antigamente, para você ter um canal no YouTube, eu tava pensando nisso até outro dia. Antigamente, para você ter um canal no YouTube, você precisava de um monte de aparelhos, né? Você precisava de uma câmera com uma lente profissional, você precisava de uma equipe de gravação. Hoje, com simplesmente um smartphone, você já consegue fazer, né, essa gravação. Você já consegue ter um canal rodando, um canal de mídia, né, como é aqui o YouTube ou outros. Então, é importante a gente se abrir para o novo e não temer a mudança, porque essa mudança, ela pode ser muito positiva para a gente. Essa mudança, ela pode trazer benefícios. E aqui, eu sinto isso, tá bom? Então, por exemplo, a gente vai ver agora, nesse momento, nessa passagem, né, que fica até pelos próximos 20 anos, a gente vai ver o nascimento e o fortalecimento de grandes tecnologias, como a inteligência artificial, né? Daqui a alguns anos, a gente vai olhar e vai pensar, meu Deus, como que eu vivi sem ChatGPT? Como que eu vivi sem inteligência artificial? Né? Eu ia fazer um texto, eu tinha que escrever, eu tinha que, né, criar aquilo ali. Nossa, hoje eu não preciso mais disso. Então a gente vai cada vez mais olhar criptomoedas, né, essas novidades chegando, e a gente até vai olhar para o passado e vai pensar, caramba, como que eu vivi sem isso tudo? Assim como hoje a gente olha o Google, né, e pensa, caramba, como que eu existi sem o Google? Eu estava contando outro dia para o meu filho
que na época da mamãe, a gente tinha que ir em Barça para pesquisar alguma coisa, a gente tinha que ficar procurando na biblioteca o código do livro e procurando lá a Barça. Eu tenho 40 anos, então na minha época, né, eu me senti uma idosa falando isso agora na minha época, mas na minha época a gente procurava em Barça. Hoje a gente acessa o Google, em 5 minutos a gente tem um retorno, a gente tem o resultado da pesquisa que a gente está procurando, e hoje com o ChatGPT e com as outras inteligências artificiais, mais rápido isso, né? Então, quando a gente tem essa inteligência artificial chegando, essa tecnologia, a gente tem aqui a visão do que Plutão traz, essa grande revolução. E sendo na tecnologia, mais ainda, porque Aquário está falando quais são os valores de Aquário. O coletivo, a tecnologia, a união, né? Aqui a união literalmente faz a força. Então, quais são os assuntos que vão estar mais em evidência, em voga agora? Coleta de dados, inteligência artificial, tudo aquilo que fala sobre o futuro, tudo aquilo que fala sobre aquilo que é moderno, aquilo que é até mesmo fora da caixinha, né? Out of establishment, né? Aquilo que está fora do nosso quadrado, aquilo que é muito quadradão vai ficar para trás, porque agora a gente não tem mais Plutão ali em Capricórnio. Capricórnio, sim, falava daqueles trabalhos, daquela forma de pensar, já mais tradicional, já mais arraigada na cultura, na sociedade. Agora não, agora a gente já tem uma nova forma de pensar que conversa muito mais com as novidades, com a tecnologia. E isso afeta muito você. Por quê? Vamos falar aqui da parte financeira. Bom, até então, com Plutão aqui em Capricórnio, né, a gente tinha um dinheiro que vinha para atividades mais tradicionais. Então, vou dar um exemplo aqui. Um escritório de advocacia, ele tinha um retorno muito grande naquelas atividades, né? Aquele trabalho de atendimento, de lutar pelo direito das pessoas na justiça. Hoje, o empresário, o advogado que não está trabalhando no digital, ele está fora, ele tem data de validade. Então, isso é uma mudança muito grande. O dinheiro ele vai mudar de mãos, tá? E quem não tiver na internet está fora desse jogo, principalmente aqui com a chegada de Plutão em Aquário. Então já deixa o seu like, deixa o seu comentário, tá? Fala assim no comentário, vamos botar o nosso mantra. Eu sigo a novidade, eu me abro para o novo. Eu sigo a novidade, eu me abro para o novo. Eu sigo a novidade, eu me abro para o novo. Então vamos receber isso aqui de braços abertos, porque é uma energia muito poderosa, se a gente souber se preparar para ela. Então como que eu vou me preparar? O dinheiro está mudando de mãos. O dinheiro está mudando de mãos. Antes, a gente tinha dinheiro vindo por heranças, dinheiro vindo em atividades familiares, atividades muito tradicionais, né? Plutão em Capricórnio. Agora, a gente vai ter o dinheiro vindo daquilo que é tecnológico, daquilo que é moderno, daquilo que está falando dos astros, daquilo que está falando da aviação. A aviação vai crescer muito. Tudo aquilo que tem relação com o intelectual, principalmente com uma nova forma de pensar, uma nova forma de trabalhar, uma nova forma de fazer dinheiro. Então, antigamente, a gente tinha, ainda tem hoje, mas a gente tem a CLT certinha, ali, quadradinha, a gente tem os concursos públicos muito quadradinhos. Hoje, o dinheiro, as riquezas, elas vão estar na mão de quem faz diferente, de quem tem uma conexão com aquilo novo, com a tecnologia. Então, por exemplo, o YouTube, se eu fosse você, eu criava um canal do YouTube agora, nesse dia de hoje, para já marcar a tua revolução. Por quê? É uma revolução tecnológica, é uma revolução digital. Hoje o dinheiro ele está aqui. O dinheiro não está mais preso numa sala, né, onde você não sabe se é dia, se é noite. O dinheiro ele está aqui, ele está no digital, ele está no celular, ele está no computador. Quando você chega, por exemplo, num aeroporto, antigamente as pessoas elas estavam prestando atenção na televisão do aeroporto, no telão do aeroporto. Hoje está todo mundo no celular. Então, a atenção das pessoas, que aonde está a atenção, está o dinheiro, está ali no tecnológico, está ali no celular, tá? Então, presta atenção nisso, se conecta. Outra coisa, a questão da análise de dados vai crescer muito, vai ter grande relevância agora. Por quê? Aquário, ele fala da rapidez, ele fala do tecnológico e fala também
da estrutura das informações. Então, tudo que é informação tem a ver com Urânia. Tudo que é informação tem a ver com Urânia, né, a deusa, tem a ver com Urano, tem a ver com Aquário. Então, aqui é um valor muito grande. Então, tudo aquilo que se refere à coleta de dados, coleta de informação, tecnologia da informação, programação, os programadores vão crescer muito agora a partir desse ciclo. Então, tudo aquilo que tiver essa relação, trabalho home office, trabalho remoto, trabalho digital, tem aqui grande relevância a partir do dia de hoje. Por isso que é um grande marco para as nossas vidas. Então, quando a gente vê também Plutão trazendo esse renascimento, a gente enxerga em várias áreas. Na parte espiritual, por exemplo, o que eu entendo e o que eu enxergo é Plutão aqui trazendo com grande celeridade, né? Inclusive, a gente vai sentir, se a gente já sente o tempo passar muito rápido com Plutão em Capricórnio, agora com Plutão em Aquário, a gente vai até se sentir um pouco atrasado. A sensação é que a gente não está dando conta de tanta novidade, porque a gente está chegando aqui e o caminho está crescendo cada vez mais, uma coisa nova. A gente vai gravar um vídeo, daqui a pouco a gente já tem que editar esse vídeo, mudar o assunto, trazer um outro assunto. Então, é isso aqui, com muita força, com muita volatilidade. Então, tudo está muito fluido, né? Como Bauman fala, tudo que é sólido se desmancha no ar, agora mais ainda. Então, tenha isso em mente. Tudo vai ficar muito fluido, muito célere, muito corrido. Então, controla a sua crise de ansiedade, controla a sua questão de ficar pensando e planejando muito o futuro, porque Urano, né, Aquário, que é regido por Urano, ele traz essa sensação de pressa, de o tempo todo tem que estar produzindo, o tempo todo tem que estar criando. Então, controla isso em você. Além disso, quando a gente fala da espiritualidade, eu considero que tudo aquilo que é espiritual, né, até muita gente fala que é mágico, que é magia, é, na minha opinião, aquilo que ainda não foi validado e comprovado cientificamente. E nesse momento de Plutão ingressando aqui em Aquário, a gente vai ter sim muita validação. Então, tudo aquilo que às vezes é considerado até então um conhecimento mágico, uma pseudociência, é considerado ali uma sabedoria popular, agora vai ganhar um toque de validação. Então, cada vez mais, na nossa parte da saúde, a gente está entrando em contato com a conexão de que a saúde emocional impacta diretamente a nossa saúde física, né? Os nossos sonhos têm relevância. Aquilo que os homeopatas já falam há muito tempo, né? As sensações, as impressões, as emoções contam, importam, né? Quando você vai hoje num médico alopático, ele não vai te perguntar quais são os seus sonhos, se você está tendo algum sonho com recorrência, como é que você está se sentindo diante de determinada coisa. Ele não vai fazer essa investigação profunda. Correção, ele não ia fazer. Agora, com Plutão em Aquário, ele vai ter que fazer. Porque se ele não fizer, ele vai perder espaço. Ele vai estar fadado à falência. Por quê? Agora a gente vai ter uma comprovação cada vez mais científica das ciências naturais, das ciências holísticas. Então, constelação familiar, né? A gente vai ter cada vez mais a validação da constelação familiar, a gente vai ter cada vez mais a validação científica da homeopatia, a validação científica das naturopatias de uma forma geral, das ciências energéticas, do Reiki. A gente vai ter cada vez mais a ciência validando isso, e isso vai trazer uma grande transformação, uma revolução na forma como a gente lida com a nossa saúde, tá? Cada vez mais a saúde vai estar relacionada à espiritualidade. Existe um livro chamado O Médico Quântico e também O Médium Médico, que é muito interessante. Eu vou deixar o descritivo aqui no vídeo para você conhecer, que fala sobre isso, fala sobre essa integração entre a ciência e a medicina espiritual. Tá? E cada vez mais isso vai ganhar força aqui e começa a partir de agora na sua vida. Bom, no campo dos esportes, eu acredito que aqueles esportes mais tradicionais de determinado país, por exemplo, o Brasil, o futebol, eu acredito que isso vai ser ampliado, tá? Então a gente vai ver países que não têm muita tradição, né, do futebol, porque a tradição ela falava ali de Plutão em Capricórnio. A gente já está rompendo esse ciclo e entrando aqui em Plutão em Aquário. Então a gente vai ter a expansão
né, muito rápida de esportes que eram considerados símbolos de determinado país para outros locais, né, para outros países que nem tinham até então essa tradição e vão ser revelados como grandes potências nesse sentido, tá? Outra coisa que a gente vai ver surgindo atividades mais intelectuais no esporte. Então, por exemplo, eu não me surpreenderia se ficasse na moda atividades como, por exemplo, xadrez, né, atividades esportivas do xadrez, atividades mais intelectualizadas, beach tênis, o próprio tênis, tá? Então aqui eu sinto estar mais propício, com a tendência maior a uma elevação energética nesse sentido desses esportes do que naqueles esportes mais tradicionais, principalmente dos esportes mais tradicionais daquele país. Então eu não me espantaria se um jogador, né, de tênis tivesse mais sucesso no Brasil do que um jogador de futebol, né? Porque a gente pode até falar, né? Tão demodê, né? É tão Plutão em Capricórnio, né? Por exemplo, o Neymar ficou muito ultrapassado agora. O Neymar ficou muito Plutão em Capricórnio. Agora a gente precisa ter um destaque aqui nessas novas áreas. Esgrima, uma área que ninguém, esportiva, né? Que ninguém assim dava grande relevância, né? Ninjitsu, né? Kung Fu, né? Caramba, Kung Fu no Brasil, né? Assim, como assim, né? Tendo grande expressão e tendo grande relevância nesse contexto e nesse momento. Plutão em Aquário. Então aqui a gente vai ter uma grande revolução naquilo que a gente conhecia até então, daquilo que a gente entendia como um padrão, tá? E isso vai ser muito benéfico para nós, tá bom? Então a gente vai se preparar para receber a riqueza, tanto espiritual como financeira, de formas diferentes, de formas inovadoras. A gente vai ter muita conquista espacial, né? Tudo aquilo que for relacionado à aviação, aeronaves, vai estar em franca expansão nesse momento. Então, qualquer agência reguladora também dessas áreas, né, vão estar em plena expansão. Então, foca tuas metas naquilo que é cerebral, né, naquilo que é uma atividade intelectual, e naquilo que tem a ver com a espiritualidade, validando a ciência. Esse é um excelente momento para você se aprofundar no conhecimento das terapias energéticas. Inclusive, eu tenho um curso de numerologia que vai ser, logo logo, ele está na pré-venda, logo logo ele vai ser lançado, aonde eu ensino você a trabalhar com as ciências energéticas da numerologia. Então você vai receber toda a validação para você ter esse conhecimento, para você entender tudo de cabo a rabo, de A a Z, do 1 ao 9 para ficar bem numerológico, de todas essas informações, e que você vai poder fazer esse trabalho, que é um trabalho financeiramente muito relevante, é um trabalho com propósito. Eu não me lembro de ter terminado uma consulta de numerologia sem a outra pessoa que eu estava atendendo estar com lágrimas nos olhos. Então isso é de um propósito muito grande, é muito transformador. É muito Plutão em Aquário. Então, eu tenho esse curso, você pode trabalhar de qualquer lugar do mundo e é muito interessante nesse momento de Plutão em Aquário. Eu vou deixar o link aqui com o site para você poder conferir mais informações. E vamos juntas, eu vou colocar também o céu da semana no próximo vídeo. Um beijo e caminhamos juntas.